Prezados professores e superintendentes da Escola Dominical, eu vos cumprimento com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Dominical, um assunto de suma importância para a nossa vida social, para a nossa vida também de fé cristã. Mas antes de nós comentarmos alguma coisa a respeito disso, eu gostaria de fazer a todos vocês dois convites especiais. Primeiro convite, para o último sábado do mês em curso, do mês de setembro, no dia 28 de setembro, teremos a oportunidade de recebermos na Assembleia de Deus aqui em Ribeirão Preto, das 9h30 às 11 horas da manhã e também das 14 às 16 horas, o pastor Claudionor de Andrade, um dos articulistas do nosso jornal Mensageiro da Paz, um dos mestres que nós temos na nossa igreja Assembleia de Deus, estará conosco aqui no dia 28 de setembro, ali no Templo Sede, na Vila Tibério. Eu convido, portanto, a todos os professores, superintendentes, pastores, alunos da Escola Dominical, você que quer aprender a palavra do Senhor, venha estar conosco no dia 28 de setembro, das 9h30 às 11 horas e das 14 às 16 horas. Entrada gratuita para todos os nossos irmãos. O segundo convite que eu gostaria de estar fazendo é a respeito do nosso primeiro encontro geral das Assembleias de Deus do Campo de Ribeirão Preto para as nossas crianças. O primeiro ECADECARP, Encontro de Criança das Assembleias de Deus do Campo de Ribeirão Preto. Esse encontro se dará no dia 6 de outubro, um domingo, das 9 às 16 horas, lá no nosso grande templo. Então eu convido a todas as nossas crianças de 0 a 11 anos de idade, e você, pais, o pai, mãe, poderá também acompanhar o seu filho nesta grande festa da nossa igreja, que se dará no dia 6 de outubro, lá no grande templo. Teremos lá mais de 2.000 crianças, teremos a oportunidade de recebermos também a tia Sumara, vindo do Belenzinho, São Paulo, juntamente com o personagem Jujuba, que estará conosco aqui nesta grande festa espiritual para todas as nossas crianças. Entrada gratuita, das 9 às 16 horas do dia 6 de outubro. Conto com a presença de todos vocês. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Olá, meus irmãos, professores e amantes da escola dominical, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para a gravação de mais um vídeo dessa pré-aula, que é a lição de número 11 da nossa revista CPAD. E o tema da nossa revista, ou da nossa lição, a mordomia das obras de misericórdia. Lembrando que nós estamos, durante esse trimestre, falando da mordomia dos bens e serviços, tudo aquilo que Deus faz chegar em nossas mãos. Então nós estamos estudando sobre a mordomia, ou a boa administração dos bens e serviços que o Senhor faz chegar em nossas mãos. Então a nossa lição, o textuário dela, está em Tiago, capítulo 2, versículo 13, e ele nos diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A verdade prática, ela define a nossa lição da seguinte maneira: o cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados, como expressão do amor de Deus. E a leitura bíblica, ela se encontra no livro de Atos e no livro de Lucas, o Evangelho de Jesus segundo Lucas. Atos capítulo 4, versículo 32 e 35, e Lucas capítulo 10, versículo 36 ao 37. Nós não vamos estar lendo, mas você pode anotar aí, ou conferir na sua revista, estar meditando nesse texto que vai nos trazer a base para o tema que será discutido nessa lição. A nossa revista,
ela está dividida, ou a nossa lição, melhor dizendo, né, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai conceituar o termo misericórdia. O segundo tópico, ele vai discorrer sobre a mordomia, ou o exercício da misericórdia cristã. E o terceiro tópico, ele vai pontuar alguns cuidados que devemos ter no exercício da misericórdia ou das boas obras, né? Antes, porém, eu gostaria de refletir com você que está assistindo esse vídeo sobre a graça e a misericórdia de Deus, né? Lembrando que precisamos entender que a misericórdia, ela é um ato da graça divina, né? Então, a graça e misericórdia são atributos diferentes. Eu costumo dizer que a misericórdia, ela é um ato da graça divina. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que a graça de Deus, ela está manifesta em todas as Escrituras. Algumas pessoas às vezes fazem até uma confusão, e até eu já vi muitas pessoas dizerem que o Antigo Testamento é o compêndio da lei, né, e o Novo Testamento o compêndio da graça. Mas quando nós vamos olhar para as Escrituras, nós vamos observar que tanto a lei ou a justiça como a graça, ela está em toda a Bíblia. E principalmente a graça, né, que é o assunto, que é a razão da misericórdia, né? Nós só fomos alcançados pela misericórdia por causa da graça e só exercemos misericórdia por causa da graça. Então é bom a gente entender isso, né, que a palavra de Deus, e principalmente a lição de hoje, vem chamar a nossa atenção para o exercício das boas obras, ou o exercício da misericórdia, porque nós fomos alcançados pela graça de Deus, e através da graça nós temos condições de exercer a misericórdia. Então, olhando para as Escrituras, nós vamos ver a graça de Deus em todas as Escrituras. Então, não significa que o Antigo Testamento ele é o compêndio da lei e o Novo Testamento o compêndio da graça. As Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, ela se resume, ou as Escrituras, elas se resumem em torno da graça, porque a Bíblia, ela é cristocêntrica, e nós sabemos que Cristo é a maior manifestação da graça. Nós vamos ver lá em Gênesis, logo no 3º capítulo de Gênesis, versículo 15, nós já vamos ver aí a manifestação da graça. Eu até gostaria de ler, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo após a queda do homem, quando Deus está revelando a sentença do homem, da mulher, da serpente, o que ocorreria sobre a terra por causa do pecado. Nós temos aí uma mensagem de esperança diante do caos provocado pela queda do pecado, quando o Senhor Deus diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus falando ao homem ali, né, usando a figura da serpente como Satanás e a figura da mulher para falar do homem. Então ele diz, né, que esta lhe ferirá a cabeça, que é a mulher, e a serpente, figura de Satanás, feriria o calcanhar da mulher, que é a figura do homem, né, o homem como um todo. Então nós já temos aí, claro, que a ferida provocada pelo pecado, ou melhor dizendo, né, a ferida provocada por Cristo, que seria a descendência da mulher, seria muito maior do que a ferida provocada pelo pecado. Porque quando nós olhamos para esse texto, a linguagem que o Senhor está usando aqui, uma ferida na cabeça, ela é muito mais danosa do que uma ferida no calcanhar. Então é justamente isso que Deus está dizendo: olha, você feriu, a ferida que você provocou foi no calcanhar, mas a ferida que o descendente da mulher, e aí toda a Escritura vai apontar para Jesus, né, que é esse descendente que irá ferir a cabeça da serpente. E aí nós vamos para a nova aliança, nós vamos perceber que isso se cumpriu no Calvário, quando Cristo morre. Então, o Calvário ele vem de caveira, porque o Monte Calvário ele tem a semelhança de um crânio humano, né? Então é uma figura muito clara
dessa ferida que Deus já havia dito lá no capítulo 3, versículo 15, que ocorreria. Então, quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele está provocando essa ferida na cabeça da serpente. E todos nós sabemos que se trata de uma ferida mortal, né, que em decorrência do sacrifício de Cristo, né, o efeito do pecado ele foi anulado, ou o antídoto contra o efeito do pecado foi derramado sobre a raça humana. Então todo aquele que se apossar desse antídoto, que é o sacrifício de Cristo, ele então, o efeito do pecado será anulado na sua vida. E isso é o resultado da graça, né? Então, Gênesis 3, versículo 15, nós vamos ver aí a manifestação da graça, né? Uma promessa de como essa graça seria apresentada ao homem, né, que foi através de Cristo na cruz do Calvário. E um pouquinho mais, se a gente for um pouquinho mais, em Gênesis capítulo 3, versículo 22 até o versículo 24, diz assim, vamos ler, né, para entendermos melhor. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo do bem e do mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora da terra, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja só, no versículo 15, nós temos a manifestação da graça. Nos versículos 22 a seguir, até o 24, nós temos aqui uma clara manifestação, uma revelação da misericórdia. Porque veja só, o homem, quando estava no Éden, ele tinha acesso à árvore da vida. Então, ele se alimentava da árvore ele se alimentava da presença de Deus que visitava o homem diariamente. E então, com a presença de Deus, ele vivia espiritualmente e fisicamente ele se alimentava da árvore da vida. Então, ele vivia eternamente se alimentando da árvore da vida. Então, o ato de tirar o homem do jardim do Éden, colocar ali uma barreira, né, que são querubins, impedindo o homem de ter acesso ao jardim e comer da árvore da vida, porque se isso não fosse feito e o homem tivesse esse acesso, né, depois do pecado, à árvore da vida, então nós entendemos que ele iria viver eternamente em estado de pecado. Então quando Deus ele tira o homem do jardim, ele impede esse acesso, ele está dizendo para o homem, olha, você pecou, o caos se estabeleceu sobre a raça humana, mas isso não perdurará para sempre. Haverá um limite para esse caos. E aí nós olhando novamente lá para o Calvário, nós vamos entender então que quando Cristo veio, esse caos foi dado um antídoto, né, contra o veneno da serpente, contra a ação do pecado na raça humana. Então nós temos aqui, no versículo 15, a manifestação da graça, e nos versículos seguintes, 22 ao 24, nós temos a manifestação da misericórdia de Deus. Então, é preciso a gente ter isso muito claro, tá? Que a misericórdia de Deus, ela é um ato da graça divina. Então, por que é que a lição de domingo, ou a lição de número 11, que é a que nós estamos estudando, ela vai chamar nossa atenção para o exercício das boas obras? É justamente porque nós fomos alcançados pela graça e a misericórdia de Deus nos envolveu. Se nós fomos salvos e estamos no Evangelho, temos essa comunhão com Deus, esse relacionamento com Deus, é por causa da misericórdia do Senhor. E uma vez que nós somos alcançados pela misericórdia, ou alcançados pela graça, e a misericórdia de Deus nos envolveu, somos frutos da misericórdia de Deus, automaticamente nós devemos reproduzir isso nos nossos relacionamentos, na nossa comunidade onde nós congregamos e em todos os nossos relacionamentos. Então,
depois dessa introdução, entrando no tema propriamente da nossa lição, o primeiro tópico, ele vem chamar nossa atenção para o conceito do termo misericórdia e misericordioso. Nós vamos observar que o termo misericórdia, ele vem do latim misericórdia, e a junção de dois termos, né? Miser e córdia. Miser, referindo-se ao ato do miserável, ao faminto, o desprovido de qualquer coisa, né? E córdia, que é uma alusão a cor, de coração. Então, misericórdia justamente traz esse sentido de miséria do coração, ou seja, quando o misericordioso, ou aquele que exercita a misericórdia, ele coloca o seu coração na miséria alheia, ele passa a sentir a necessidade do miserável, do faminto, do desprovido de qualquer sustento ou de qualquer provisão. Então, é justamente isso que Jesus fez conosco, né? Ele se desproveu de toda a sua majestade, de toda a sua glória, se vestiu de humanidade, se fez servo e assumiu sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, toda a consequência do pecado ele tomou sobre si e foi conduzido à morte. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, ele vai dizer que Jesus foi à morte, foi levado à morte, e morte de cruz. Então, ele tomou as nossas dores, ele colocou o coração na nossa miséria. Não só o coração, né, mas ele absolveu a nossa miséria e pagou o preço devido pelos nossos pecados. Então, Cristo, ele é o exemplo maior do exercício da misericórdia. Então, a definição de misericórdia é justamente isso, né? Colocar o coração na miséria do aflito, do desprovido de qualquer provisão. Depois nós temos o termo misericordioso, que é um termo grego, e ele vem trazer o sentido de entranhas de misericórdia, ou de bondade, sentimento que vem do íntimo, das entranhas do coração. É como que derramar todas as entranhas, aqui no entranhas tem um sentimento de, ou melhor, tem um sentido, né, de derramar todo o sentimento sobre a causa. Então, é justamente a ação da misericórdia, né? É tomar o lugar do outro e assumir, e até assumir as consequências, se isso for necessário. Depois nós temos o segundo tópico da nossa lição, que vem chamar nossa atenção para o exercício da misericórdia, né? Ou a mordomia da misericórdia, que nada mais é do que o exercício da misericórdia. A introdução desse tópico diz assim: a misericórdia só tem valor se for praticada. As obras de misericórdia estão inseridas no contexto das boas obras, inerentes à vida de todos os salvos em Cristo Jesus. Então é preciso a gente entender, e você que é professor, que vai fazer uso dessa lição diante da sala, é interessante você deixar claro para o aluno, à luz da Bíblia, que a misericórdia, ela não opera a salvação. Então, eu não exercito a misericórdia, ou eu não exercito as boas obras para ser salvo. Então, eu preciso fazer parte do departamento de ação social da igreja, eu preciso sempre andar com uma moedinha no carro para quando eu encontrar alguém na rua, algum pedinte, algum necessitado, eu dar uma moeda, ou comprar um salgado, ou pagar um almoço, porque se eu não fizer isso, eu não vou ser salvo. Não, a misericórdia não é esse caminho que conduz à salvação. Pelo contrário, uma vez que eu fui salvo em Cristo, então a misericórdia deve ser um ato espontâneo, deve ser um ato, uma consequência natural dessa pessoa que aceitou Jesus e que foi regenerado
pela graça. Então, que fique claro isso, que a misericórdia ela não é não é uma ferramenta que opera a salvação, pelo contrário, ela é o resultado de quem, ela é o resultado na vida de quem já foi alcançado pela salvação. Então, as obras de misericórdia, na prática, nós vamos ver o Senhor Jesus usando o exemplo do bom samaritano, quando ele foi interrogado por aquele doutor da lei, e ele respondendo quem era o próximo, ele conta a parábola do bom samaritano, e ele diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho foi tomado pelos salteadores, foi despojado de tudo que possuía, e foi deixado meio morto. Pelo mesmo caminho passava um sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Da mesma forma, um levita, passando pelo mesmo caminho, vendo o homem caído, passou de largo. Mas também passava um samaritano de viagem, e vendo, parou, se compadeceu do homem que estava caído, deitou azeite, vinho, cobriu as feridas, pegou esse homem, colocou em sua cavalgadura, levou para uma estalagem, que é um local seguro, um local para que aquele homem fosse atendido, pegou uma quantia de dinheiro, deixou com o dono da estalagem, partiu, seguiu a sua viagem, e ele disse: olha, quando eu voltar, se você tiver gastado alguma coisa a mais, eu restituo, eu pago tudo que você gastou a mais. Então, e depois que Jesus conclui essa parábola, ele pergunta para aquele doutor da lei, né, quem foi o próximo desse homem, dos três personagens, o sacerdote, o levita e o bom samaritano, ou o samaritano. E aí aquele doutor da lei ele diz: aquele que exerceu de misericórdia. Então, o que é misericórdia? É justamente você atender à necessidade de quem está precisando, independente de quem seja. E independente da posição religiosa. Então Jesus coloca aí dois personagens que eram os representantes da religião. E nem sempre por ser religioso alguém vai exercer misericórdia. E o outro personagem ele coloca alguém que é o oposto dos religiosos, que era o samaritano. E aí ele diz que um samaritano foi quem exerceu a misericórdia. Então, e o texto de Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, onde está essa parábola, deixa muito claro que esse homem, esse samaritano, quando ele vê, e é interessante que o texto bíblico vai dizer que o sacerdote viu, o levita viu, mas passaram de largo. O samaritano, ao ver, ele se compadeceu, ou seja, ele padeceu com a dor do necessitado. E é interessante que o texto vai mostrar que esse homem, ele era um viajante. Provavelmente ele estava à viagem, ele estava a negócio, ele tinha uma ocupação. E a necessidade do ferido, desse desconhecido, foi maior do que o afazer, do que a ocupação daquele homem. Então nós vamos aprender que a misericórdia, que o nosso próximo, ele deve ser todo aquele que nos oportuna a exercer a misericórdia ou a fazer o bem. Então quem é o nosso próximo? Qualquer pessoa que esteja necessitando, ou seja, qualquer necessitado, independente de quem seja. Aqui nós conhecemos os três personagens, um era o sacerdote, outro era levita e o outro nós conhecemos a sua nacionalidade, que era samaritano. Mas o ferido é um desconhecido. Sabemos que ele descia de Jerusalém para Jericó, mas isso também não significa dizer que ele era um judeu. Era alguém que descia. Então é um desconhecido. Então quem quando é que nós devemos exercer a misericórdia? Quando a oportunidade surgir diante de nós, independente de quem seja. A oportunidade de exercer a misericórdia, ela deve ser maior do que a nossa posição religiosa, do que a nossa confissão de fé, do que as nossas ocupações. Nada deve
ser maior do que a oportunidade de exercer a misericórdia. Continuando aí, nós temos o segundo subtópico do tópico 2, que nos diz o seguinte: somos criados para as boas obras. Então, eu poderia parafrasear esse subtópico com o seguinte, né, que nós somos salvos para o exercício das boas obras. Então, por que é que eu devo exercer as boas obras? Porque eu fui salvo. Efésios capítulo 8, versículo 10, até a sugestão aqui da nossa revista, nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, veja só, a salvação, ela não é por obra nenhuma, por maior que seja a obra de caridade que alguém possa fazer, isso não vai contribuir para a sua salvação. Pelo contrário, nós podemos fazer obras grandes de caridade porque nós somos salvos. Então, a salvação aqui, ela é única e exclusivamente pela graça. O apóstolo está deixando claro que não vem de obra alguma. Então, por que é que nós exercemos boas obras? Porque nós fomos salvos. E isso está muito claro, né, no texto de Efésios capítulo 2, versículo 8, até o versículo 10. E Gálatas capítulo 6, versículo 10, também vai nos ensinar o seguinte: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, se nós somos salvos, precisamos exercer boas obras. A quem exercer as boas obras? A própria revista aqui, ela vai nos dar uma direção, nos dar um norte, né? Como exercer essas boas obras. Aí o primeiro ponto aqui do segundo subtópico, que ainda dentro do tópico 2 da nossa lição, diz o seguinte: na área das necessidades humanas. Então, aonde nós devemos exercer as boas obras? Nas áreas das necessidades, ou na área das necessidades humanas, começando pelos domésticos da fé. Observe que o versículo 10, o apóstolo Paulo está dizendo, no versículo 10 do capítulo 6 de Gálatas: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, precisamos exercer as boas obras na área das necessidades humanas, começando pelos domésticos da fé. Então, eu como indivíduo, eu devo exercer misericórdia, se necessário, começando pela minha casa, pela minha família, se estendendo pela comunidade que eu congrego, pelos meus irmãos da fé, e daí transcender para a sociedade como um todo. Não faz sentido eu investir em ações sociais da comunidade lá fora, enquanto os meus irmãos na fé estão passando mais necessidade do que esses que eu estou atendendo. Ou eu atender os meus irmãos na fé enquanto alguém na minha família está passando necessidade. Então, a orientação bíblica aqui é que eu devo exercer a misericórdia começando pelos domésticos da fé. E isso também alcança os do nosso lar, né? Então, os da nossa casa, havendo necessidade, os da nossa comunidade, onde nós congregamos, e estendendo-se pela comunidade no geral. Então, essa deve ser a ordem. O ponto 2 deste mesmo subtópico diz o seguinte: na área das necessidades espirituais. Então, eu devo atender às necessidades básicas, humanas, mas eu também devo atender às necessidades espirituais. Quais são as necessidades espirituais? O ensino da palavra, a pregação do evangelho, contribuir com a obra missionária para que aqueles que estão diretamente no campo, ou seja, os missionários que estão pregando o evangelho,
muitas vezes fora do seu estado, fora da sua pátria, em outra cultura, ele seja assistido pela igreja, ele seja assistido por cada um de nós, para que o evangelho seja pregado. Então, o texto áureo do evangelho, Evangelho de Jesus segundo João capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho. Então, o ato de enviar a Cristo é justamente a graça atendendo a necessidade espiritual da humanidade que estava caída. Depois, do ponto 3, nós temos o seguinte, na área da evangelização das missões. Então, reforçando o que eu acabei de falar, né? Então, a igreja ela tem muitas demandas espirituais. Eu disse aqui o ensino da palavra, o discipulado, mas toda igreja ela deveria se preocupar com a obra missionária, né? Ou está preparando pessoas e enviando ao campo, ou dando assistência material e até suporte espiritual também para esses missionários que estão no campo evangelizando, pregando o evangelho. O ponto 4 diz o seguinte, a falta de misericórdia pelos pecadores. Então nós precisamos aprender com o bom samaritano, né? Porque muitas vezes a gente fala, não é da minha igreja, eu não conheço. O crente que foi alcançado pela graça, ele precisa ser compungido a se compadecer pela necessidade do perdido, independente do seu CPF, independente da sua nacionalidade. Então, uma dos sinais claros de que nós fomos alcançados pela graça e somos salvos em Cristo é não questionar quem é a pessoa, por que ele está passando por aquela necessidade, em que contexto ele está inserido. Se a necessidade, o necessitado, ele se apresentou diante de Deus, colocou essa pessoa, esse necessitado diante de mim, é porque eu preciso fazer alguma coisa. Depois, se ele tiver alguma pendência com a justiça, é o problema dele com a justiça. O médico, quando o doente, o ferido, chega lá no centro cirúrgico, ele precisa fazer uma intervenção rápida para salvar a vida, ele não vai perguntar se aquele paciente ele é gente de bem, se ele é um criminoso, se o que levou ele ali foi uma tentativa de delinquir. O médico ele não faz esses questionamentos. A função do médico é operar aquele paciente, exercer o seu talento para que a vida dele seja salvo. Depois, se ele tiver alguma pendência com quem quer que seja, ele vai acertar. Então, nós como igreja, nós como salvos em Cristo, não é da nossa competência querer descobrir por que aquela pessoa está passando por necessidade. Veja que o bom samaritano, ele não questionou, não quis saber quem era o rapaz. Talvez, eu até costumo imaginar o seguinte, quando ele chega lá na estalagem, vamos imaginar que o dono da estalagem pergunta, mas quem é esse moço? É seu irmão? É seu parente? É alguém da sua família? É seu conhecido? Ele disse, não. Mas o senhor conhece ele? Ele disse, não. Então, mas por que o senhor está fazendo tudo isso por ele? É porque ele estava diante de mim precisando. Então, por que é que eu devo exercer a misericórdia? É porque alguém que está diante de mim, dando oportunidade de eu exercer sobre ele aquilo que um dia Cristo exerceu sobre a minha vida. O terceiro tópico da nossa lição vai chamar a nossa atenção para alguns cuidados no exercício das boas obras. E o primeiro tópico, o subtópico, vai dizer o seguinte, as boas obras devem glorificar a Deus. Então, por que eu devo exercer boas obras? Porque eu sou crente? Porque eu sou uma pessoa boa, porque o Evangelho me tornou uma pessoa boa? Não, eu devo fazer tudo isso, porque o nome do Senhor precisa ser glorificado. É interessante que Jesus ele declara a nacionalidade desse homem bom, que exerceu misericórdia
nessa parábola. Mas Jesus não diz o nome dele, não diz a sua ocupação. Diz que era um viajante. Então perceba que o nome de quem exerceu a misericórdia aqui não aparece. O que deve aparecer quando nós fazemos qualquer ato de misericórdia? O nome do Senhor. O reino de Deus precisa ganhar com isso e o nome do Senhor ser glorificado. Até Mateus capítulo 6, versículo 2, Jesus vai nos dizer o seguinte: quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como faz os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, quando o Senhor te oportunizar a exercer boas obras, faça para que o nome do Senhor seja glorificado. Ainda, as obras de misericórdia são obras de amor. Então nós vamos observar que as obras de misericórdia, elas são o resultado do amor de Deus, que foi esse amor pelo qual nós fomos alcançados, né? O texto da nossa revista diz o seguinte: segundo Jesus, deve ser estendido até mesmo ao inimigo. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer. Se tiver sede, dar-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Romano 12 e 20. Então observe que as obras de misericórdia, ela é um ato de amor. E quando nós vamos repensar sobre amor, nós vamos observar que o amor é um atributo da razão. Amor não é uma emoção, né? O que nós poderíamos definir como emoção? Tristeza, alegria, raiva. Então, tudo isso está no campo da emoção. Então, por exemplo, a alegria é uma emoção, mas o amor, ele é um atributo da razão. Então, está ligado à nossa capacidade de pensar, avaliar e decidir. É por isso que Jesus vai dizer que nós devemos amar até o nosso inimigo. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos capítulo 12, versículo 20, ele vai dizer, olha, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Porque o amor é uma escolha, é uma decisão. Então é por isso que Jesus e Paulo, ele vai nos orientar a amar o nosso inimigo e a alimentar o nosso próprio inimigo. Porque nós temos essa capacidade de entender que, assim como quando nós éramos inimigos de Deus, longe de Deus por causa do pecado, alguém nos amou. E por esse amor nós somos atraídos. E quando nós escolhemos amar alguém que aos nossos olhos não merece, não é digno, mas é um ser humano que através de nós, através de um salvo, por meio do exercício da misericórdia, ele experimentar esse amor imerecido, ele pode voltar os seus olhos para Cristo e assim se interessar em receber Cristo como Salvador da sua alma, e a ação do Espírito Santo por meio do Evangelho, essa pessoa ser transformada e ser atraída a Cristo e se tornar um cristão autêntico e verdadeiro. Então a misericórdia, ela é obra de quem é salvo. Então todo salvo em Cristo, ele é compungido a exercer boas obras. E já estamos chegando ao final dessa nossa lição, e eu quero concluir lhe convidando para refletir comigo o seguinte: vamos imaginar que logo após a queda, os atributos de Deus, os atributos morais de Deus, começaram a conversar entre si. Então vamos aqui personificar os atributos, alguns atributos morais de Deus. Então a santidade, ela disse, olha, o homem pecou, agora eu não posso permitir que ele continue tendo comunhão com Deus.
Então eu preciso separar o homem de Deus. Então foi o que ocorreu lá no Jardim do Éden após a queda. A justiça, ela diz, bom, então se o homem pecou, se ele cometeu uma ofensa contra Deus, eu preciso puni-lo. Eu não posso deixá-lo impune. Só que aí, enquanto a santidade e a justiça estavam conversando sobre a decisão que deveria ser tomada em relação ao pecado do homem, o amor entra em ação. E o amor de Deus diz, olha, eu não aceito que o homem seja separado, eu não aceito perder o homem, e eu também não aceito que ele seja punido. Então, perceba que nessa nossa reflexão, que aqui surge um dilema. Bom, se o homem pecador, a santidade, não aceita que ele continue tendo comunhão com Deus, e a justiça divina, ela exige punição, como é que o amor, como é que o amor vai fazer para não perder? E é aí que entra a manifestação da graça. A graça, então, revela Cristo, e Cristo, ele assume o lugar do homem. Então, a justiça pode ser feita. Então, a justiça divina, ela vem sobre Cristo, que tomou o lugar desse homem que havia pecado e que merecia uma punição, e que por causa do pecado não podia mais ter comunhão com Deus. Então Cristo assume o lugar desse homem, ele é punido na cruz do Calvário, ele é punido pelos nossos pecados, e agora ele pode levar esse homem que foi punido e justificá-lo diante de Deus. É por isso que Romanos capítulo 5, o versículo 1, Paulo vai dizer assim, que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, tanto a santidade foi satisfeita, porque ela separa o homem de Deus por causa do pecado. A justiça divina foi feita porque em Cristo o homem foi punido, só que agora em Cristo, manifestação da graça através do amor, o homem pode ser devolvido para Deus, agora justificado. E justificado, ele pode gozar de plena comunhão com Deus novamente e se santificar e ser santo, vivenciar aquilo que a santidade divina exige do homem, que é que esse homem agora possa ser santo. E através da ação do Espírito Santo no homem, ele é regenerado, e uma vez regenerado, ele então tem condições de se santificar na presença de Deus. Então, eu quero terminar lembrando o seguinte, ou reforçando a você que está nos assistindo. Por que eu devo exercer misericórdia? Simples, porque quando eu não merecia, quando eu estava longe de Deus, quando eu nem sabia quem era Deus, alguém se importou comigo, exerceu misericórdia. E hoje, quando eu exerço misericórdia, quando o cristão salvo exerce misericórdia, ele não está fazendo para ser salvo, ele está fazendo porque é salvo. E ele está nada mais do que reproduzindo em alguém que Deus está dando oportunidade àquilo que foi derramado sobre ele. Então, meu irmão, minha irmã, amigo que está nos assistindo, você foi chamado, você foi alcançado pela graça para ser um agente da misericórdia divina, seja na área material, seja na área espiritual, ou por que não dizer, em todas as áreas. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a ser um agente de misericórdia. Fique com Deus. Deus abençoe. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a